E aí pessoal, eu sou o Dir Fontoura e está começando mais um News Z. Você sabe o que faz um arqueólogo? Eu sei que o nome parece difícil, mas no episódio de hoje eu vou te explicar de um jeito bem fácil. Também vamos falar de um outro acontecimento muito importante da história do país, que foi a independência do Brasil. Vamos lá? Vem comigo para mais um News Z. Você acredita se eu te disser que o arqueólogo não é aquele que estuda os dinossauros? Você pode até se perguntar, tá, mas como assim? Não é o arqueólogo que estuda aquelas coisas antigas e tal? É, mas é muito comum que as pessoas confundam a arqueologia com a paleontologia. São coisas diferentes. E quem sabe muito bem a diferença entre essas coisas é a Ana da Caverna Encantada. O sonho dessa menina, que é uma exploradora nata, é ser como a mãe dela, a Catarina, que também era uma arqueóloga. A gente já viu a Ana se aventurando aí pelas cavernas e observando as pinturas rupestres. Aliás, esse é um dos materiais investigados pela arqueologia. Em resumo, tudo que foi produzido pelos seres humanos é estudado pelos arqueólogos. Já os vestígios animais, vegetais, por exemplo, ficam por conta da paleontologia. Mas espera, calma aí, vem entender melhor um pouco isso que eu vou te contar. Quem é, basicamente, o arqueólogo ou arqueóloga? Em resumo, o arqueólogo é como se fosse um super detetive do passado. São esses profissionais que, por meio das evidências deixadas por esses povos antigos, descobrem como que funcionavam essas sociedades muito antigas também. E eles encontram aí coisas como ferramentas, cerâmica, restos de construções para entender como que as pessoas viviam antigamente. E claro, para descobrir essas coisas, os arqueólogos fazem escavações. São basicamente, gente, buracos na terra, com muito cuidado, é claro, para não danificar esses objetos. E eles procuram por esses tesouros do passado, por exemplo, com pinças, com espátulas, pincéis para ir tirando a sujeira. É muito legal. Por exemplo, se você encontra um fragmento, ou seja, um pedacinho de um vaso muito antigo, você pode descobrir, a partir disso, qual era a comida, a alimentação das pessoas de um tempo do passado. Dá para descobrir também como eram, por exemplo, as festas, os banquetes que eram realizados nesse tempo. Então é uma forma muito interessante de descobrir como que era a vida dessas civilizações antigas e que não passaram e não chegaram até nós a partir da escrita. É muito interessante. E desculpa te decepcionar, mas não. Seres humanos não viveram na mesma época que os dinossauros. Os dinos, pessoal, eles foram extintos há mais de 60 milhões de anos atrás. Os primeiros seres humanos, do gênero Homo, eles são de mais de 2 milhões de anos atrás. E a nossa espécie, Homo sapiens sapiens, só surge por volta de 300 ou 200 mil anos atrás. É muita diferença. Então, essas áreas bem mais antigas, quem estuda é o pessoal da biologia e da paleontologia. Já o período pós-surgimento dos seres humanos, quem estuda é a história e a arqueologia. Porque a história é basicamente isso, é o estudo dos homens, ou seja, dos seres humanos, no tempo e como que eles atuam no tempo. E a gente não tem como entender o presente nem o futuro sem voltar lá atrás no passado. Se você quiser mergulhar mais nessa aventura, é legal também dar uma olhada lá naquele episódio em que eu falo sobre as cavernas e sobre o que a gente pode encontrar nesses lugares. Tá bem legal. A nossa próxima viagem do tempo, a gente não precisa ir tão longe assim, mais especificamente 202 anos atrás. Bora lá? Você sabe por que o dia 7 de setembro é tão importante assim para o Brasil? Ah, Odir, é claro que eu sei, é o dia da independência do Brasil. Sim, você tá certo. Foi nesse dia que o Dom Pedro I, então príncipe regente do Brasil, foi às margens do rio Ipiranga e deu seu grito de independência ou morte. Mas vale lembrar, bem importante, que essa notícia não foi automática para todo mundo. Muitas pessoas demoraram para saber que oficialmente o Brasil tinha se separado da sua nação portuguesa. Até mesmo porque, é claro que demorou, porque naquela época, né, gente, não tinha rede social. Mas tá, por que todo ano a gente fala tanto nessa data, 7 de setembro? Por que a gente comemora isso? Vem que eu te explico. Para a gente entender, até 1815 o Brasil era colônia de Portugal. Entre 1815 e 22, o Brasil passou a fazer parte então do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Mas fato é que até essa época o Brasil ainda era dependente dos portugueses. Ou seja, eram os portugueses que mandavam, a palavra final era sempre deles. Que exploravam, então, as riquezas do Brasil, como a produção do ouro, do açúcar, além, é claro, de controlar o nosso dinheiro e a economia. Então, ao longo do tempo, os brasileiros começaram a ficar incomodados com essa situação. É claro, queriam parar de ficar mandando dinheiro para fora do país e também não pagar tantos impostos. Queriam, em resumo, ser mais autônomos, ter mais independência. Nessa época, bem importante lembrar,
Os Estados Unidos já tinham ficado independentes e a França, por exemplo, com a Revolução Francesa, também já tinha se separado dos seus reis. Aliás, a gente já falou desse assunto aqui no News Z. Por volta do dia 7 de setembro de 1822, depois de muita pressão de Portugal e, claro, apoiado pelos brasileiros daqui, o Dom Pedro I, que era português, mas estava governando aqui no Brasil, decide cortar relações com seu país de origem. E isso foi muito importante para que o Brasil desse início à sua longa trajetória de separação. E eu digo longa porque isso demorou e, na verdade, ainda demora há muito tempo. E sabe por que isso demorou na prática para acontecer? Porque para se separar de Portugal, a gente precisou pagar. Sim, a gente pagou por volta de 2 milhões de libras esterlinas, que era a moeda lá da Inglaterra. E, é claro, a gente não tinha esse dinheiro. Como foi resolvido? Pegamos emprestado dos ingleses e aí começou a nossa tão conhecida dívida externa, e que até hoje a gente está pagando por ela. Deu para entender bem essa data da independência do Brasil? Já compartilhei esse vídeo com um amigo para ele entender que essa data ela é muito mais do que só um feriado. O programa de hoje, infelizmente, chega ao fim, mas não esqueçam, anota aí, semana que vem a gente está de volta. Toda segunda, mais um episódio novinho em folha do News Z. E não esqueçam, é claro, para ficar ligado de tudo que acontece no Brasil e no mundo todo, sbtnews.com.br. A gente fica por aqui, um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!